Bom dia, gente. Primeiramente, para a gente falar do exame da motricidade, vamos começar com a avaliação do trofismo. O que é trofismo? Trofismo está relacionado ao volume e o contorno muscular. Então, o volume é o tamanho do músculo e o seu formato. Para avaliar o trofismo, a gente vai usar três manobras: a inspeção, a palpação e a percussão. A inspeção para avaliar o trofismo, ela deve ser feita de maneira a expor de forma máxima a área que a gente está examinando. Então, por exemplo, se eu estiver examinando as mãos e os braços do paciente, ele não pode estar de camisa longa, não pode estar cobrindo a região que eu estou avaliando. Caso eu fosse avaliar a região do tórax, ele teria também que estar despido. Você tem que conseguir visualizar de forma perfeita a área que você está avaliando. E o que é que você vai avaliar no trofismo? Principalmente a simetria. Porque o trofismo ele pode estar normal, então o paciente pode estar com volume muscular mantido, a gente chama de eutrófico. Esse volume ele pode estar aumentado, seja em casos fisiológicos, como por exemplo o paciente que pratica esportes, seja em casos patológicos, então vai ter uma hipertrofia, ou esse trofismo ele pode estar reduzido, que a gente chama de hipotrofia. Vocês vão ver algumas pessoas falando de atrofia. O termo correto seria hipotrofia mesmo, mas atrofia na prática a gente acaba usando. Teoricamente seria a ausência de trofismo, que não faz muito sentido, mas na prática a gente usa como semelhantes: atrofia e hipotrofia. Então a gente tem que avaliar a simetria de duas formas. Primeiramente, a simetria lateral, então eu vou olhar se um lado do meu paciente está igualmente eutrófico ao outro, ou se existe alguma diferença de trofismo. E mais eu vou avaliar também os grupamentos musculares. Por exemplo, se a região deltoide do paciente tiver com trofismo mantido, mas a região bicipital tiver com hipotrofia, que tiver com trofismo reduzido, eu já percebo que ali é alguma alteração, ali tem alguma diferença. Geralmente nas afecções neurológicas, a atrofia ou a hipotrofia, ela é desproporcional, então ela é assimétrica, seja por lateralidade, seja por grupamento muscular. Quando eu tenho uma atrofia generalizada, uma hipotrofia generalizada, geralmente não será um processo neurológico. A gente pode estar falando, por exemplo, de uma desnutrição, de um processo de uma doença consumptiva, de uma caquexia. Então, o primeiro ponto que eu vou fazer é avaliar por inspeção. Eu vou olhar o paciente com a região que eu estou avaliando exposta e vou avaliar as simetrias. Além do trofismo, eu vou avaliar nesse momento também se existe algum movimento irregular, que a gente vai falar logo a mais. O segundo ponto é a palpação. Na palpação, eu vou, com o paciente novamente exposto, palpar os grupamentos musculares para avaliar a consistência, porque além de visualmente perceber se o trofismo está alterado ou não, eu também tenho que saber a consistência daquele músculo, que pode estar mais amolecida do que o normal, pode estar uma musculatura muito flácida, ou pode estar mais enrijecida. E nesse caso, percebendo a consistência desse músculo, eu vou identificar também outro tipo de alteração, que a gente chama de pseudo-hipertrofia, que é quando aquela região que teria músculo acaba sendo substituída por tecido gorduroso ou por outro tipo de tecido. A pseudohipertrofia vai ser então percebida através da palpação. Existem doenças onde o tecido muscular é substituído por tecido gorduroso, por outros tipos de tecido que não tem só funcionalidade de contração. Então, visualmente, parece que o trofismo está mantido ou às vezes até aumentado, mas na verdade não, aquilo não é músculo. Então, na palpação eu vou perceber se aquilo está muito rígido, se aquilo está flácido demais, para a gente saber exatamente se é músculo. O último ponto é a percussão. Na percussão, ela vai ser especialmente útil a percussão das mãos na região tenar, a percussão da língua às vezes também é utilizada, e é nela que a gente vai identificar, pode identificar na verdade, alguns movimentos que a gente chama de movimentos idiomusculares. São movimentos próprios do músculo. A gente tem dois principais: a fasciculação e a miotonia. Esses movimentos não possuem um arco reflexo, então não tem um neurônio que vai até a medula e volta para o músculo. São movimentos que são gerados no próprio músculo, por isso são movimentos idiomusculares. O movimento de fasciculação é uma contração do músculo, das fascículas musculares, que não gera movimento articular, e a miotonia é um movimento, uma contração sustentada daquele músculo com relaxamento muito lento. São esses dois tipos de movimentos que a gente pode estar olhando. Então, o teste do trofismo consiste em inspeção, palpação e percussão.